Boa noite, pessoal. Quem tá aí? Eu tô aqui, João. Zinha, minha querida. Eu tomei banho, passei perfume para Ah, assistir tô você. sabendo. Como que eu faço para poder bloquear o microfone? Você tá no celular ou tá no computador? Não, eu tô no celular. Tem um íconezinho do lado esquerdo, lá embaixo, do Deixa eu ver microfone. aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consegui. Acho que não. Você saiu. Saiu. Boa noite, Rosana. Boa noite, João. Shirley, você é doida. Ô, Shirley, você apertou a apresentação. Dá parar a apresentação aí. Shirley? Oi, Shirley. Shirley? Isto. Agora sim, Shirley. Pode falar, Shirley. Pode tirar o microfone. Cadê todo mundo? João, Oi. Ah, voltou, tá me né? ouvindo? Agora sim. Eu não tô te ouvindo, não. Não, você fechou o seu microfone, então. Você não está me ouvindo? Alô? Não tô te ouvindo. Aumente seu som. Alô? Aumente o som aí. Boa noite, Sandro. Tudo bem? Tudo bem e você? Beleza. Desculpa a demora aí. Não, tá. O nosso compromisso é às 8 horas. A gente fica batendo um papo aqui até 8 horas, né? É verdade. Tá tudo bem Que com você? tudo jóia, graças a Deus. E como vocês têm passado o final de semana? A semana, né? Gra Graças a Deus. E vocês? Sua família? Tudo ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza. Frio, né? É um friozinho aí, mas tá bom, né? João? É. Chegou alguém aí, ó. Chegou alguém. Isso castiga a gente. É verdade. Ah, Fabiana, não acredito que a Fabiana está aí. Boa noite, Ruth. Boa noite, João. Vai, querida. Joia. A Fabiana está aí Graças a também. Ó, Deus, né? Mais um dia com o é. nosso amigão, com a nossa Pois é, reunião maravilhosa. vamos aprender mais uma vez, né? Deus quiser. Valores é importante, né? Não é? E a Iris?
Eu tô com o violão na mão aqui, mas eu não. Eu tenho que ficar parando. Meu. Boa noite, Vanessa. Ô, Shirley. Shirley. Eu vou tentar cantar aqui, mas eu tenho que ficar parando para poder permitir o povo entrar, tá? O Tino pode participar com a gente, né? Boa noite, Cláudia, de Minópolis. Sem Natal, né? Noite igual nunca haverá neste mundo e o céu não brilhará outra vez igual um dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o Mestre vão, para mostrar que coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ver outra noite, noite igual, nunca haverá neste mundo e o céu não brilhará outra vez igual dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem. Salto. Ninguém igual a Cacau, né? Pra cantar essa música. Interessante, né? Boa noite, Tainá.
maracujá de amor e alegria. Mundo novo, com Jesus, meu reino nasceu. As mãos a nossa amizade em laços se concretizou em sonhos real pra pegar. Real pra de amor. Pois é. Aí também tem uma violeira aí, a Tainá, direto de Itaperuna. Mais Que tal? ou menos. Oi? É mais ou menos violeira. Quase mineira. Ah, verdade, verdade. Ô, gente, uma boa noite, viu? Eu não respondi antes porque estava no meio da música. Pois é. Boa noite. Olha que a Tainá me deu, que bonitinho. Ah. Agora até eu quero um. Hã? Agora até eu tô querendo um. Nó, lindo. Tem um monte de gente querendo. Você faz tanta frio que eu também quero. Olha pelo dia todo. Então vai lá, toca uma pra nós aí, direto do Rio. Direto, direto. Então, na semana passada eu tinha preparado 2 músicas, né? Em homenagem ao Dia das Crianças, mas infelizmente eu não consegui entrar. Então eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Um dia eu sei que o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz, pode cantar, sorrir, pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar, ser feliz, deixar virar minhas criancinhas, porque delas é o reino dos Deus, deixai virar minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Muito bem, obrigado. De nada, meu Sou uma amigo. criancinha. Mais uma? Deixa eu tocar um aqui para uma colega nossa, lá de Onde Novo. Oi. Tá presente aí, ó. Não é, Cláudia? Obrigada, João. Boa noite para todos. Sentimento não
Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonha e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Vou lá para misturar o sândalo com a flauta. Qual que você sugere? Vamos lá, Liz. Pede uma do coral para o Sandro tocar pra gente. Qual? Esperança. O que você acha? Nossa, será que eu lembro? Então é livre. Livre.
Bons tempos. Que espetáculo, Sandro. Parabéns. Obrigado. Bons Tainá, tempos. bons tempos. Estou aqui, João. Mais um? Mais um. Desculpa a demora, que fica eu numa reunião e meus pais em outra. Que benção. Vou tomar a iniciativa agora. Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Tem uma das outras músicas que eu havia preparado, Oração de Criança. Foi um momento de encontro de jovens, onde a gente decidiu compor uma música que falasse de criança. E aí saiu essa daqui. Papai do céu. Peraí, perdi o tom aqui. Papai do céu, obrigado pela evangelização, pelo vovô, pela vovó e também pelo meu irmão. Abençoe meus amiguinhos e a minha comidinha, a mamãe que está trabalhando e o papai que está na cozinha. Mande um abraço pro Palminha, José Grosso, meu amigão. Cuide bem de todo mundo que mora no meu coração. Proteja a prima Bia e a tia da escolinha, o meu gato, o meu cachorro e a Ana, minha vizinha. Livrai do mal a Bisa e o chato do primo João, que brincou comigo ontem e quebrou meu caminhão. Manda um abraço pro Palminha, José Grosso, meu amigão. Cuide bem de todo mundo que mora no meu coração, que mora no meu coração, que mora no meu coração. E a gente achou que essa música ela retratou muito a inocência da criança, né? Em brincar com um amigo, né? Um amigo quebrou um brinquedo que ele gosta e mesmo assim ele consegue pedir a Deus que abençoe essa pessoa, né? Coisas que às vezes a gente não consegue fazer. E que nós possamos ser iguais às crianças, né? Assim como Jesus nos chamou, né? Para ir a Ele, aqueles que tivessem um coração igual ao de uma criança. É o que eu desejo a nós nessa noite de hoje. Obrigado, Tainá. Sua voz é muito linda, viu? Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu tocar um também, para lembrar. Boa noite, Mano Franklin. Boa noite. Vou cantar todo mundo avacalhado, mesmo que fique avacalhado, vou todo mundo cantar, falou? Não incomodou, o microfone aberto. Senti Vê que vai ter nossa, liga o microfone, vamos lá. Nós vamos lá para Assis agora. E eu vou ficar controlando. Todo mundo, vai lá aí, liga lá, vai lá, Tainá. Nossa. Devagar e com certeza se constrói um sonho. No começo As conquistas com firmeza. se você quer passar poucas coisas Mas bem feitas dia a dia pedra trabalho alegre
Mais rápido. Devagar e com certeza se constrói um sonho. No começo as Que conquistas siga faça seu segredo, Poucas coisas coisas mais alegria. Dia o trabalho com alegria. se Devagar e com certeza. ficou pra Gustavo, ficou legal. não gostei. A Chile cantando. Filho é um doce, né, Chile? Então, já que estamos falando de Francisco de Assis, Sim, vai mais uma. Vamos lá. Né, Ruth? lembro. É tão linda e a chuva já cessou. Minha alma livre, o sol já começou. Borboleta azul, uma festa de alegria. E o ar é transparente deste amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz. E o ar é transparente deste amável Que vontade de tocar e cantar com todo mundo. Bom demais. Pois é. Bom, o nosso chefe chegou. Ô, chefe, cadê ele? Já saiu. Bom, eu tava escondido aqui. Pois é, eu fiquei sabendo que você vai tocar violão pra gente hoje, é verdade? Aí, escondido de novo, olha só que legal, ó. Eu não devo tocar hoje, não, tá chovendo, está prejudicando a voz dele. Pois é, a preocupação minha, muito raio aqui, né, mano? Complicado, mexer com o violão elétrico, sabe? Melhor nem mexer. Senão fecha curto aqui no bairro, entendeu? Tá certo. Ó, então eu vou cantar uma música pra prece. Uma música que eu conheci como chefe. Você conta a história dela pra nós, tá? Aprendi a amar, porque amar é ter Jesus comigo. Quero andar pelos caminhos e dando flores a quem me deu espinho. Vou amar o mundo inteiro e cantar. Estou de
existe em nosso meio. Vem comigo, vem ver Cristo e sorrir e cantar. Estou de passagem por aqui, mas nunca se esqueça. Aprendi quero andar. Vem Vamos. Pois bem, obrigado mais uma vez. Faltou violeira aqui hoje, mas bom que teve outra violeira, teve o flautista, né? A gente agradece mais uma vez a oportunidade, né? E agradeço também ao Gladson por mais essa dedicada reunião, né? E te passo a palavra e conta a história da música. Onde você arrumou essa música? É da época do Grupo Jovem, já faz um tempinho, sabe, Otto? Foi na época do Grupo Jovem. Bacana. Eu gostei muito dela na época que eles me mostraram que dava para tocar ela com 3 posições. Aí eu falei, foi feita para mim. Se fosse com 2, era melhor, né? Aqui na música eu gostava daquelas de Mi menor, que você precisava colocar os dedos, se você soltasse as cordas, você nem precisava colocar os 2 dedos, aquela que eu mais gosto. Tá bom. Bem, tudo em paz. Vamos lá, né? Primeiramente, nós ficamos... Primeiro, aquela experiência do Allan Kardec, céu e inferno, né? Nós sabemos que é a tarefa no bem, mas nós ficamos, geralmente, e não é forma de falar, não é lugar comum, clichê, nós ficamos assim, com muita gravidade quando precede o estudo, pela responsabilidade e pelo desafio de conduzir o tema, em nome das pessoas que acolhem a nossa conversação. Só que sempre sobrevém o consolo de estarmos entre amigos e sabermos que temos a liberdade de ser naturais e ser coloquiais. Então, minha mãe, quando no plano físico, ela dizia assim, né? Esse pessoal é todo catedrático. Era a expressão dela para as questões complicadas. Então, nós temos a liberdade de contar, assim, com a solidariedade, com a escuta compreensiva dos amigos, participativo e inspirador. Bem, nossa conversa de hoje é a respeito do valor, e hoje não tem nem palavras complicadas pelo que sei não, mas o tema da filosofia é um tema singelo, mas que eu acredito que pode nos ajudar bastante a compreensão da existência. Eu ia propor esse tema na semana passada, mas eu demonstro que tinha proposto em função da Semana das Crianças, aquele bem-aventurados os pequeninos, né? Nós mantivemos pelo cronograma e isso ficou para hoje. Bem, primeiramente, valor. A palavra ela é pequena, é singela, e talvez já citamos uma vez essa obra, mas é uma obra de muito domínio público, né? Muito trânsito entre pessoas de diferentes idades, mas, para meu ver, muito inspirada filosoficamente, que é o Pequeno Príncipe. Por quê? É muito interessante a simplicidade das palavras usadas pela obra para explicar temas complicados. Um deles é quando o príncipezinho com a raposa com a sabedoria na fábula, né? E ela diz assim, me cativa. Aí ele fala assim, mas o que é cativar? O cativar é criar pontos. Se você me cativa, né? E a gente marca, eu fico esperando você, eu estou cativada. Então, se nós marcarmos, você volta amanhã? Volto. Que hora? 4 horas eu volto. 4 horas da tarde. Aí eu falo assim, aí no outro dia ele chegou e falou, você chegou cedo. Eu falei, qual é o problema? Você marcou 4 horas. Eu falei, mas qual foi o problema? Não tem um ritual. Por que é importante?
porque eu tenho que sentir a sua falta, a sua saudade e a espera. Quando você me cativa, e nós marcamos 4 horas, às 3 horas eu já começarei a ser feliz pela possibilidade da sua presença. E ela usa poesia também, ela fala assim, olha, você é loiro, então, quando a gente se cativa, eu vou olhar para aqueles trigais ali, e pelo trigo, eu vou lembrar dos seus cabelos, então tudo vai me fazer lembrar de você, porque você me cativou. Então você dá significado para as coisas, para a vida. Ao final ela até fala assim, na hora da despedida, né? A gente corre o risco de chorar quando se deixa cativar. Isso é um resumo, por exemplo, a gente corre o risco de chorar quando se deixa cativar, para quando, por exemplo, o Livro dos Espíritos há a pergunta assim, né? Mas não seria melhor não conhecer as coisas? Porque parece que quanto mais conhecemos, mais nós sofremos, mais nós entendemos as agruras, as maldades, as ideologias, tudo que é manipulação. Aí o Livro dos Espíritos tem a resposta assim, olha, não conhecer é ser feliz à maneira dos animais. É a felicidade do bruto. As crianças também são mais felizes do que os adultos. De certo modo, a raposa falou isso. A gente corre risco de chorar quando se deixa cativar, quando cresce também. Mas a novidade da vida é a afetação. A novidade da vida é a diferenciação. E valor vai seguir nessa linha. Depois de O Pequeno Príncipe, tem uma outra simbologia que pode ser aproveitada. É aquele rei Midas, né? Que, alegoricamente, o pessoal dizia assim, que tudo que ele tocava virava ouro. Valor é assim. O toque, a percepção, a interpretação, o sentido como nós interpretamos qualquer elemento da existência, material ou imaterial, ele é uma valoração. E nem essa apenas, do ponto de vista humano, nós temos a coisa mais complexa, vamos falar depois, que é juízo de valor. Mas o valor, se nós vamos pensar assim, é o afeto, é a perturbação, positiva ou negativa, é a diferenciação causada por um estímulo, por um motivo, por uma relação. Então, o universo é baseado na vida, e a vida é baseada em relações. Então, Jesus, de modo simplificado, fala, amai-vos uns aos outros, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando da vida e da relação, da qualidade da relação. Então, o afeto é isso. Permeabilidade é o quê? Aqui em casa tem uma plantinha ali, apartamento, ela teve que ser mudada de lugar, porque ela estava se esgueirando tanto depois para o lado da janela que ali ia quebrar a haste. Ela ia em direção à janela por causa do sol. Os movimentos, se for pensar, né, as correntes marítimas e tal, as bruscas fragrâncias e de pólen e de suco e de alimento e de quebrar casca, porque ali tem um agrado, ali tem uma paixão, tem um interesse, tem uma necessidade, uma busca de satisfação e de completude. Isso é uma valoração. Acontece em relação aos vegetais, acontece em relação aos animais, e os minerais têm as questões de agregar e desagregar, né? Essa força de atração e de repulsa que acontece no Sol, que acontece nos movimentos atômicos. Então, a vida é relação, é diferenciação e relação. O ser humano, o que acontece? De novo, aquela questão da Gênese. Nós comemos a árvore do conhecimento. Fomos criados simples e ignorantes, mas depois nos diferenciamos. E quando comemos a árvore do conhecimento, quando nós passamos a ter discernimento, passamos a ter distinção, nós temos, por natureza, valoração. Então, quando nós ficamos naquela expectativa, assim, hoje é impossível isso. É como falar assim, eu não vou pensar. Quem já tentou não pensar, a não ser os muito iniciados, o normal nosso é assim, né? Como que a gente faz para não pensar? A gente faz assim, eu vou pensar e não pensar, já estou pensando. Não, agora eu parei de pensar e pronto, chega. Estou pensando, eu estou me determinando. É aquela história, não sei se você tem no estudo, o Cebolinha e a Mônica, lá a turma da Mônica, Maurício de Souza é muito inspirado, que o Cebolinha vira e fala assim, chega para o pai dele e fala, pai, eu não estou conseguindo dormir. Aí fala, filho, não, já tentei de tudo. Aí você já experimentou entrar para o quarto, apagar a lâmpada, fechar os olhos, ficar quieto? Aí o Cebolinha pegou, foi para o quarto,
apagou a lâmpada, se deitou, ficou quietinho, fechou os olhos, falou assim, é assim, e dormiu. É simples, é singelo, mas é difícil. Então, quando nós ficamos naquela expectativa assim, eu não vou criticar ninguém. É aquela experiência do livro Agenda Cristã, né? O culto na Lara, eu falei, quase arrumei atestado para conseguir licença do culto, porque quando a André Luiz foi desbastando, tirando, eu falei, não vai sobrar nada. Vou poder falar o quê? Eu vou ficar calado. Quando ele fala assim, eu não vou criticar, não dá para não criticar. Por quê? Pensa bem, o trabalho do professor. Se o professor não fizer um diagnóstico para pensar em que ele quer tornar a criatura e melhorar, e aperfeiçoar e aprimorar, e partindo de onde? Se o musicista não fizer isso para aprimorar o aluno, se o arranjador e o artista não buscarem na crítica a forma mais aprimorada, se o idealista social não buscar formas de governo e de organização social que sejam mais elevadas, se o cientista não se puser em pesquisa, porque inconformado com a ciência não for Lucas, lá em Médicos de Homens e de Almas, em que ele se inconformou, que ele falou, não, se esse Deus é o Deus da morte, eu vou lutar contra esse Deus, até que ele conhecesse Jesus com o raciocínio dele. Então, a crítica, ela é crucial, ela é fundamental, ela é implícita, ela é inerente. Eu falei que não ia usar a palavra complicada, mas essa eu preciso delas. Para que nós entendamos que nós somos intrinsecamente reflexivos, e a reflexão tem a crítica. Agora, a crítica, nós associamos a algo negativo, e crítica é também positiva, crítica é construtiva. Talvez o melhor exemplo que nós tenhamos de vida física, nesse caso nosso aqui, o nosso ambiente nicho, tal aqui, seja Allan Kardec. Por excelência, ele dizia que fé inabalável só aquela que encara a razão em qualquer época. Então, ele teve a preocupação, o que é espiritismo, em escrever um livreto no qual ele é o melhor crítico da doutrina espírita. Ele procurou trabalhar todas as críticas possíveis daquele momento, sem se inibir, sem constranger, sem omitir, a fim de que aquele edifício resistisse a todas essas intempéries, a todas as perseguições, a todas as contraposições. E ele diz, olha, se algo eu escrever que estiver em desacordo com a ciência, vocês esqueçam que eu escrevi, sigam com a ciência, porque fé inabalável só que encara a razão em qualquer época. Se a religião não quiser caminhar com a ciência caminhará sozinha. Filosofia, então, ser ou não ser, eis a questão. Penso, logo existo. Na prática, quem refletiu sobre o pensamento, percebeu que ele é contínuo. Mas e depois, quando nós chegarmos no campo de não ser palavras articuladas, de sons, e formos a síntese? Bem, esse campo, por hora, para nós, é uma utopia, é uma cogitação, é uma especulação, é um insight, uma intuição, mas ainda não é a realidade próxima. Esse sobressalto ainda não é o nosso passo. O nosso passo hoje é administrar os conteúdos, é examinar se os espíritos são de Deus. Examinar tudo e retende o que é bom. Bem, nós temos a valoração. Sentidos. Então, o sentido, o que determina a nossa valoração ser boa ou ruim? Prazerosa ou repulsiva? Repelente. É o seguinte, esse repelimento, 2 ou 3 fatores. Um deles é o sentido, um sentido muito natural. O tato é um sentido natural. Você sente, interpreta. Você sente um ventinho. Quando você interpreta bem, você fala, que delícia de vento. Quando você está mal, vou pegar uma blusa que esse frio está me incomodando, vou constipar. É o sentido, com a interpretação. Você fala, nossa, tem um cheiro aqui, um cheiro de... Aí você tem uma fragrância qualquer, você fala assim, tem um cheiro aqui de alfazema, tal, não estou bem, eu tenho alergia, não gosto, acho muito forte. Tá? O outro fala assim, nossa, está sentindo um cheirinho de alfazema? Será que é Maria Dolores? Será que é Meimei? Cada um do mesmo jeito, né? O outro fala, não, eu sou vegetariano. Então alguém fala assim, eu já vi gente do meu lado, fala assim, nossa, não deu até fome agora, estou sentindo um cheirinho de carne. Outro eu já descrevo que eu pego às vezes o prato assim, respeitar, mas eu vou para mais longe assim, porque vai melhorar o meu apetite. É assim, é natural, né? Então uma coisa é o sentido, é quase uma coisa instintiva, mas não é neutra.
O instinto ele foi toda uma construção na nossa trajetória. E com as particularidades de cada um, claro. Algumas questões são mais ou menos, não são unânimes, mas elas atendem a um gosto maior, né? O cheiro do cigarro, por exemplo, muitíssimas pessoas têm dificuldade com ele, inclusive privadas. Então, algumas questões são mais assim. E algumas fragrâncias mais leves, né? Alguns frescores, de algumas flores, né? Geralmente, eles impressionam positivamente, mas isso é sentido. Tem uma segunda questão que interfere muito. A terceira, eu vou deixar a segunda para daqui a pouco. Não. A outra é a sociedade, a cultura, a tradição. Por persuasão, algumas pessoas tentam fazer que outras creiam que uma coisa é boa ou é ruim. Então, por exemplo, vocês estão numa tribo lá, um grupo mais primitivo, e fala assim, ó, cada pessoa vai fumar o cachimbo. E coloca que aquilo é muito importante, que aquilo engrandece, que aquilo ali leva, que o sentimento, que o seu conseguido. Aí você se sente, como criança, vai se sentir adulta naquela cultura. Vai achar que é importante. Se é um ritual naquele grupo social mais primitivo, e se o ritual é um batizado assim, de sofrimento, né, vai estar sobre a situação e vai se ferir, e não vai reclamar da dor e tal, não vai sair para uma caçada e tal, e aquilo é tido como um valor superior, a mente ela pode ser induzida a introjetar aquilo. Por isso a questão da educação é importantíssima. Se alguém fala, por isso é o risco, aí entra na questão da valoração. Se numa sociedade, mesmo cristã, ambiente patriarcal, é dito assim, o homem é o poder, é o dirigente, é o que sabe, é o que trabalha, é o que provê. Isso vai ter uma matriz que para os espíritos menos reflexivos ou menos arrojados, eles vão introjetar. E vão considerar isso como se fosse um valor, se não universal, um valor do seu pertencimento comunitário. Então, nós temos a questão do sentido, que é meio instintivo, que não é neutro, mas que tem diferenciações, e algumas questões são mais do comum, né? Mais de grandes grupos. Tem a questão da sociedade. O que é o perigoso da questão da sociedade? É quando eu sou muito volúvel, né? É aquela figura do Pedro antigo, antes de Jesus, que era volúvel, afundava nas águas e negou. É quando eu vou a cada comunidade e afundo em cada uma do jeito que é padrão nela. O espírito mais sensível ao bem, ele busca o bem em cada lugar. Mas a nossa tendência, às vezes, é de buscar em cada. Então, numa a gente vai ficar maledicente, na outra nós vamos ficar alcoolistas, nós vamos toxicômanos, na outra nós vamos ficar exploradores, cadejadores, na outra nós vamos... Por aí vai. Esse é o desafio da persuasão pela ideologia. A ideologia define, por interesses de minorias dominantes, que as pessoas pensem de uma maneira que as situações se mantenham. Então, na época, por exemplo, falava assim, olha, Jesus é desprezível, mas ele é inofensivo. Os judeus são um gado, é um grupo lá pequeno ali, tá? Um cardume, eles estão desconsiderados ali. Os gregos, eles contribuem com o conhecimento, mas eles nasceram escravos para ser escravos. E os romanos têm a supremacia. Isso aconteceu com os exilados de Capela, com os egípcios, que escravizaram muito. Uma visão. Com Salomão, que veio com a sabedoria, mas tributava com impostos e escravizava muitos povos. Por que nós estamos dizendo isso, gente? Já comentei uma vez. Há um filme antigo que se chama Julgamento de Nuremberg. É uma versão mais recente. Tem um livro, não li, mas o filme antigo eu assisti. O que se julgava ali eram os juízes que estiveram nos grandes tribunais da sociedade nazista, no pós-nazismo. Eles seriam julgados. Um deles havia escrito o Código Civil alemão. Era uma sumidade jurídica da Alemanha. E eles estavam julgando se seriam condenados ou não pelos crimes do nazismo. Mas a discussão filosófica e jurídica que aconteceu, o argumento era o seguinte: eles tinham em favor que eles estavam imersos numa sociedade onde eles eram obrigados a julgar daquela maneira. Eles não tinham o poder de desfazer daquele
daquele momento, daquele cargo. É por isso que a gente coloca também um atenuante quando nós falamos assim, Pôncio Pilatos, Herodes, podia ter libertado Jesus na hora lá e tal, mas aquilo era maior do que eles. Eles teriam que contrariar instâncias que eram engrenagens que simplesmente os esmagariam. Então, valoração, às vezes, voltando, às vezes ela é um instinto que é construído pelas nossas afinidades e preferências e que a gente já responde quase que por reflexo, reativamente. Tem essas determinantes sociais, que são matrizes, e aí nós vamos para uma matriz do bem, onde uma sociedade é correta, uma família é boa, e nós somos educados na virtude, e ficamos ali meio com marionetes. Aí nós achamos, às vezes, eu sou bom, mas não. Eu estou tão sustentado por tantos laços de favorecimento, eu estou preparando valores para ainda os consolidar, senão é uma casa sobre areia. A casa é bonita, mas a areia que está em mim, ela é ruim. Então, às vezes, o ambiente, as matrizes são muito boas, às vezes são muito ruins. Bem, aí tem o terceiro fator formativo do valor. Essa do instinto, essa questão das matrizes sociais e a do indivíduo, que é a mente, o espírito. Aí é que entra o desafio de que é o temperamento que carregamos, mas é o caráter que formamos ou que nós escolhemos ser. O que eu decido que serei. Então, quando alguém fala assim, olha, eu vou seguir, eu serei espírita, eu serei jovem, eu vou ser padre, pastor, e alguém vai fazer alguma questão assim, essa pessoa se matricula numa destinação e se forma a partir dela, é a formação social da mente. Dentro de uma tendência que é boa, do sacerdote, do pastor, do espírita, do muçulmano, de matrizes religiosas, da boa vontade, do amor, do bem. E às vezes a pessoa fala, não, eu não mexo com religião, mas eu serei um filantropo, um filantropo, eu serei um cientista, eu serei um empreendedor, eu vou gerar riquezas para criar oportunidade. Bem, nós escolhemos o caminho, ali eu estou formando a minha mente. Aquele valor, ele é gerador de uma série de... É como se fosse gerar vegetação, né? O clima que eu vou gerar em torno de mim vai propiciar que aquela vegetação, aqueles perfumes, aqueles ares, aquela claridade relativa se desenvolva no meu mundo, o reino dos céus que está dentro de nós. O que estabelece valor? Que tem uma questão que nós vamos poder trazer, que também é filosófica, mas eu espero que traga materiais para que nós pensemos bastante, tá? Vou continuar seguindo essa linha, eu vou tomar licença dos amigos e das amigas. Algumas questões básicas. Então, tem uma outra questão do valor, que é o juízo de valor. É a mente interpretando e estabelecendo padrões, referências de valor. Quais são as questões que podem acontecer nesse momento para exemplificar? Um deles, o preconceito. Preconceito são os clichês, os rótulos. Então, o preconceito pode ser assim, são tantos, né? Eu vou ter que exemplificar com a licença que os companheiros permitem de pensar algo, né? Eu vi falar assim, o aluno, eu chego na sala de aula, professor, aí tem um aluno que senta lá na frente, óculosinho, senta lá, material arrumadinho, eu pensei, eu já olho para o menino assim, amor à primeira vista. Esse menino é estudioso, ele é nerd, né? Esse aí é estudioso, esse menino, graças a Deus que está na minha turma, eu dei sorte este ano, hein? Aí você olha lá para trás, né? Minimalzão, sem óculos, meio estrábico, né? O material dele está todo surrupiado. O que é o preconceito? Aquele eu vou ter que tomar cuidado. Aquele ali eu vou na linha dura. Primeiro de aula. Gente, o preconceito é terrível. Aquele assim eu vou na linha dura com ele. Aquele ali eu já vi que vou ter trabalho com ele. Nossa senhora, lembro o menino que eu já tive, que era desse. Eu não conheço o menino, hein? Eu nem escutei a voz dele. Ele lembra um outro que era da minha sala uma vez, meu Deus do céu, só pode ser irmão dele. Olha quantos movimentos mentais. E aí vai. E se eu olho com preconceito, eu olho assim, a mulher de uma maneira negativa, e o homem de uma maneira negativa, e o negro de maneira preconceituosa, e o trabalhador de maneira negativa, e o policial no sentido malfeitor, e o morador da vila como um bandido, e são os rótulos que eu
carrego pelo preconceito. Então, quando nós falamos da sociedade, é um dever nosso, kardecista, nos alimparmos disso, né? Refletirmos, porque a melhor crítica, lembra de Kardec, a melhor crítica que fazemos a nós mesmos? Então, preconceito, ele funciona assim. Tem um outro tipo de juízo de valor, que é o legado. O legado é aquilo que nós legamos ou que nós recebemos dos nossos ancestrais, nossos antepassados, da sociedade estabelecida. Então, quando alguém vira para mim com um legado assim, olha, preste bem atenção no que eu estou lhe falando, porque eu tenho experiência para lhe falar, experiência de vida. Você é homem, você vai ter que se virar, você vai ter que se sustentar, você vai ter que batalhar, e você não vai trazer desaforo para casa, não vai aceitar desaforo. Bem, como que entra a bem-aventurança, né, se você não vai trazer desaforo para casa? Como que entra o humilde, o manso, o pacificador? Isso é um legado. Agora, vem uma outra pessoa e diz assim, olha, eu vou lhe falar com base na experiência que eu tenho, não vale a pena o orgulho, a vaidade. Olha, isso a pessoa às vezes tem condição material e fala assim, isso que eu estou entregando para você aqui, ó, a vida já me ensinou que isso aqui se esvai de repente. Dá exemplo. Isso aqui, hoje você está rico, mas você está pobre, hoje você está pobre, mas você está rico, e na verdade não é isso que interessa. O outro fala assim, ó, você é bonito, mas esse corpo seu, né, ele é um empréstimo, ele muda, ele reflete. Você, com o tempo, isso muda bastante. E aí você vai legando, você vai semeando. Como que vai ser a parábola de semeador? Naquela criança, naquele educando, naquele amigo, naquela companheira, naquele companheiro, aí é da interpretação de cada um, mas é lançar a melhor semente. Está vendo como está falando de questões educativas conscientes ou inconscientes? As inconscientes são como se fossem armadilhas, urdiduras, ou então mecanismos que nos favorecem. Com intencionalidade, então, nós temos os recursos de formar juízos de valor, legar valores, propor padrões, interpretações, exemplificação, tudo, atitude. Há um outro modo de persuadir pelo juízo de valor, né? Olha, se você for estudioso, tá? No final do ano, eu lhe dou aquele presente que você está querendo e nós vamos viajar nas férias. Aí, pode até formar um hábito, mas não fica claro que aquilo seja um patrimônio definitivo daquela alma, daquele espírito encarnado. Pode ter sido um negócio que, se não cumprido, complica, se não alcançar a meta, frustra, se alcançar, depois cobra, né? Você me cobrou, agora eu também quero, meu parceiro, meu presente que você prometeu. Ganhou, eu fiz um contrato. Então, às vezes, assim, olha, embora isso faça parte do processo educativo, é claro, em situação extrema, espírito difícil, você fala assim, se você fizer isso, você não vai ter aquilo. Aluno meu já foi punido, às vezes eu falo assim, ó, não reagiu desse modo, mas, professor, depois você falou aquilo, eu deixei sem mexer no joguinho no final de semana. Ele me dá um remorso, mas eu falo assim, mas é necessário, esse remorso. Eu pensei, logo os joguinhos, tudo bem. Mas é uma formação de hábito muito maior. É uma referência. Então, o processo educativo é o quê? Amai-vos uns aos outros, educai-vos uns aos outros também, com base nas valorações comparativas. Persuasão, às vezes, é quando alguém pede desculpa. Não, vai pedir desculpa. Se você não pedir desculpa, você não vai ter. A pessoa chega, desculpa. É difícil, é doloroso, né? Reconheça que você errou. Se você não fizer, é persuasivo, é uma formação, é forçado. Mas Jesus fala, eu quero misericórdia, não sacrifício. Só que no primeiro momento, como diz André Luiz, a disciplina antecede a espontaneidade. Então Jesus não está dizendo para desprezar a disciplina, desprezar o sacrifício. Ele está dizendo que o que ele quer, o ponto a que nós devemos chegar, é o espontâneo, é o natural, é o bom. Né? Tem uma outra forma que é a ação, né? Nunca mais você faça isso, senão você vai se ver comigo. Travou. Parou. Mas isso não é o ideal, mas nós não somos os ideais. O que acontece com aquele meio, não sabemos.
por que nós nascemos naquele meio, alguém nasce ali, temos que respeitar muito a providência divina nos planos. Às vezes, aquele travor ali, se você fizer, você vai ver comigo, o medo que é imposto para aquela criatura ali, ela protege aquele espírito hoje de um crime amanhã, de um vício que se destruirá, de um prejuízo contra outrem. É só dizendo que juízo de valor é uma coisa que às vezes é formado mais superficialmente, mais de fora para dentro. Nós vamos chegar ao nosso objetivo maior, porque senão não é o estudo espírita cristão, né? Instrução é ensinar o caminho. Olha, você vai ser humilde, mas não é humilde assim, vou vestir roupa assim, vou ficar de cabeça baixa. Não, isso aí Jesus fala assim, tem sepulcro caiado, tem quem fala nos lábios, mas o coração está longe. Não é isso. Ser humilde é você perceber que o mal que o outro faz, você já fez igual ou muito maior, e que você tem potencial de fazer coisas que ele fez. Então, você não pode julgá-lo, não. Como você vai achar que ele é melhor, né? Então, você vai fazer isso porque quem estiver bem está tranquilo, e quem fez o mal não está tranquilo. Mas ele fez isso, mas ele já está sofrendo. Então, aceite que ninguém fez você ser juiz. Aí você vai instruindo. Aí é o trabalho da evangelização no sentido mais elevado. É ir convencendo. Aí não é a persuasão da força, mas a força do argumento. Aí não é a coação pelo medo. Aí é mostrar que a justiça divina dá as respostas e, em função disso, nós vamos cerceando algumas tendências e trabalhando as melhores inclinações, o que podemos nos tornar. Então, o juízo de valor, às vezes, é o trabalho do jardineiro. É o trabalho da rega, do plantio, do amanho da terra lá. Como se eu falo assim, aqui a cara de pau é tanto que eu faço até a mímica como se eu fosse jardineiro. Estou num apartamento, sem animal de estimação, não mexo nas plantas, eu faço até a mãe da terra, dá até a impressão que eu sei o que é isso nessa vida, né? Mas deu para entender, né? Então, nós vamos com amor de jardineiro. Já falei, para quem não estava no outro estudo, eu gosto muito de um conto de Monteiro Lobato, que gosto muito, que fala do jardineiro Timóteo. Para quem não ouviu, ouve agora, vale a pena. É um negro escravo, tranquilo, não revoltado, que fazia no jardim cada cantinho em homenagem a uma das pessoas da casa e as plantas de acordo com cada temperamento. Então, ele usava a linguagem poética das flores e das plantas para interpretar e homenagear as pessoas da casa. É o jardineiro Timóteo. Às vezes nós fazemos isso, amor de jardineiro. Bem, agora imagine, dentro desse ambiente de valoração, o ser humano é relação. Nós somos permeáveis, temos o sentido das coisas. E nós, persuasão, é como se nós comprássemos ideias. Nesse sentido de comprar ideia, aí vamos lá, eu coloco uma plaquinha assim, que eu não preciso colocar, é só simbólico. Eu coloco assim, isso é sagrado. Acabou. Então, a Arca de Noé é sagrada. Se alguém tocasse Noé, se for impuro, não for sacerdote, ele morre. Comprei a ideia. É valor. Foi estabelecido aquilo como valor daquele povo hebreu. Se eu vir e falar assim, olha, isso aqui é profano. O perigo disso é o quê? Na época medieval, a misoginia medieval, colocava-se que a mulher era a porta do pecado que entrava no mundo. Aí se queimava mulheres inteligentes, talentosas, médiums, porque alguém acreditou que aquilo era profano. Finés fez isso no Antigo Testamento, é um exemplo. Só para citar, mas não precisa detalhar, tá? Se eu coloco isso aqui é redentor, acabou. Se disser para mim, senhora, se você for à igreja, entrar, assistir a missa e comungar ou confessar, e você crescer com essa crença, quem não conhece a lei, faz a lei, e a lei é lei em seu país. E é bom para a evolução daqueles espíritos irrespeitável. Então, se eu coloco assim, isso é redentor, motivo de redenção. Se eu coloco para mim, Jesus é o redentor da humanidade, é o salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, oferecido dos nossos pecados. Se isso me ajudar a evitar depressões, suicídio, está ótimo. Está bom demais. Se isso me der um sentido profundo de iniciação, está excelente. Quem não está contra nós, está por nós. Jesus. Alô? Se eu coloco assim uma tábuazinha, coloco assim, perigoso. A pessoa, olha, pensou?
Pedro lá, quando eles falam assim, ó, se dormir à noite no barco é perigoso. Fazem a maior força. Você tinha maior dificuldade de segurar o sono, né? Jesus andando sobre as águas, aparece com Moisés. Jesus tem que Moisés e Elias. Jesus ajudou demais também Pedro nesse sentido, né? É complicado. Depois Pedro é que aparece lá. Eles acham que é o duplo dele, ele sai da prisão e já vai aos apóstolos, e eles também devem ter se assustado. E Pedro, o dia que o anjo sumiu da frente dele. Eu não sei como Pedro não infartou umas 3 vezes na história da conversão dele. Aí, se eu coloco que é perigoso, a pessoa não entra nesse quarto. Eu falo para o menino, não entra, porque eu guardo as coisas, mas se eu colocar assim, é perigoso entrar nesse quarto, o espírito mais atentado, ele vai querer entrar de todo jeito. Mas, no geral, não vai nem encostar na porta. Então, quando Davi falava assim, ó, essa arca é sagrada, ou alguém falava assim, esse tesouro aqui é do Senhor, ninguém pode tocar nele, ninguém ia furtar aquele tesouro. De jeito nenhum. Muita ideologia faz isso. Algumas pessoas falam assim, o conhecimento é perigoso. Aí viram, vou tentar não estudar, não aprender, não discernir, sem o livramento do conhecimento. E se eu digo assim, o estudo é precioso e o amor é divino. Olha a diferença do que o mundo fala e do que a essência espiritual ensina. Quando eu falo que uma coisa é preciosa, vamos pegar um exemplo para dar tempo. Uma obra de arte. Tá? Vamos imaginar o que está mais em moda aqui agora. Né? Álcool líquido, isso aqui. Vamos supor que eu falasse assim para uma pessoa que não conhece as pessoas, olha, isso aqui é uma obra de arte. Eu não conhecesse, tá? Isso aqui é do século tal, foi criado com esse torneio, ele foi feito esse trabalho industrial aqui, esse material. Eu vou falando sobre a obra de arte. Eu falo sobre isso, sobre um vaso, sobre um prato, uma criação gastronômica, a visita a um restaurante, a entrada no lugar, o Taj Mahal, o templo, a arquitetura, uma roupa, o tecido, a marca, a bolsa, o batom. Dependendo do meu convencimento, da minha persuasão, eu vou chegar num convencimento de que aquilo é uma especialidade. E se eu levar por instrução aquela obra a leilão, aí vai esbarrar nos valores de uns com os valores enormes de outros, e cada um vai dar o seu preço, que não é o preço objetivo, é o preço do valor da pessoa. Isso acontece com um colecionador de carros clássicos, carros antigos. Não é o preço do mercado do carro, é o preço do valor. É o valor que ele atribui àquilo. É a valoração que ele atribui, é o que aquilo representa para ele. Isso vai ser importante para o nosso desfecho, tá? Tem um filme, eu sempre falo para quem quer reflexão, conteúdos filosóficos, o Julgamento do Nuremberg não é um livro espírita, não é um filme espírita. Se eu falar Intocáveis, tem uma cena daquele negro, cuidador daquele tetraplégico e tal, tem cena lá em que ele pinta um quadro todo, o cara resolve vender o quadro dele como se fosse um artista famoso, tendência, o outro fala assim, mas quanto você quer tanto? Mas ele nem é conhecido, mas vai ser. Aí o comprador falou assim, é muito caro, mas se eu não comprar aqui ele ficar famoso, eu vou me arrepender, eu vou comprar por causa disso. E comprou a obra. E o companheiro que eu foi cuidador lá, ele chegou numa cena lá que tinha uma ópera, ele viu um cara todo bufão lá, gritando na ópera, com uma maquiagem grande, e gritando, ele falou, que é isso? Falei, meu Deus, está acabando, vai durar quanto tempo? 2 horas. Ele chegou ao aniversário, estava tocando música clássica. É música? Então, o atributo, o valor, a valorização, o valor de mercado, a ideia de arte, isso tudo é mistura de persuasão, convencimento, de padrão, de concorrência, de objeto de desejo, de um tanto de coisas. Jesus depara com isso. Bem, vamos agilizar um pouco para chegar às questões. Se eu coloco na estética assim, ó, a estética é vestir assim. Então, você vê um costume antigo da igreja católica, aqueles chapéus altíssimos, né? No grupo jovem já achava que é estranhíssimo, mas para quem está ali tem uma interpretação diferente do significado. E o índio, para o negócio atravessado aqui, sim. E nós, como celular de última geração, vamos falar de nós também, né? Um chinelo de marca, um boné de marca, são questões que para nós são valor. O livro, tá?
O livro. Você vê uma pessoa com a Bíblia, não fala assim, opa, religioso, agora estou tranquilo, que a pessoa é de Deus. Se outro fala, vem que o pessoal faz assim, um dia o pai vai, fala, já bate com a campainha lá em casa, vai ver outro fala, nossa, a Bíblia é espírita. Um fala, nossa, tem até dó desse espírito. O outro já fala assim, nossa, que legal, você estuda André Luiz, Emmanuel, que bacana, tá? Aí vem um outro, fala, o livro Capital, ele fala, Marx, eu achei alguém que pensa, alguém para conversar nesse mundo. Então, o livro tem conteúdos e tem valores. Está dando para exemplificar, né, gente? Animal. Você tem um cachorrinho aqui, é um significado da Coreia. A vaca, aqui tem um significado. Na historinha do Chico Bento tem outro. Lá na Índia tem outro. Animais, assim, para uns é doméstico, para outro é perigoso. Para outro faz parte da... a faca. Eu lembro na época, eu trabalhava no lugar no albergue, e falava, tem que fazer revista no pessoal. Eu falei, mas é complicado, porque uma vez um guarda encontrou uma faca e apreendeu. O outro falou, você não pode aprender minha faca, porque eu trabalho com couro, e eu preciso dela para trabalhar. Ele teve que devolver a faca, porque o argumento do companheiro podia se confrontar, é apropriação indébita. Ele interpretou que é arma, o outro disse que não. Consciência de cada um. O fogo, os elementos da natureza, a chuva, o trovão, o raio, o dinheiro, valores, interpretação, sensibilidade, insight, experiência pessoal, ideias que recebemos, legados que recebemos, instruções que nos foram dadas. Tudo isso é valoração. Bem, aí Davi, às vezes, a Torá, né, a lei, na época de Jesus, lá, estar à direita ou estar à esquerda, ser ou não ser o primogênito, ser ou não ser varão, tudo isto era status. Quando a gente vê Buda é o iluminado. O que acontece em relação a ele? É a ideia da flor. Quando fala da flor de lótus, e fala da flor de lótus aqui, a flor ela desabrocha com cor e perfume, e beleza. E Buda é o ser que se ilumina e gera, ele próprio gera energia cósmica, energia celestial. Ele já gera aquela energia superior. Tá? Ele passa ainda de receber a gerar energia, porque ele se ilumina. Então é o ser autônomo. Que aí ele já tem senso moral, que inspira o seu juízo de valor. Quando nós falamos agora assim, em valores morais, nós estamos falando de uma abstração, de uma essência que vale para todas as sociedades, todos os povos, todos os mundos, concebendo que Deus seja o Criador dos mundos, a nossa razão, a nossa destinação definitiva. Então, quando no valor nos dá uma ideia do bem e do mal, o que nós estamos fazendo é buscar o bem em tudo, o bem de tudo, nós estamos construindo um juízo de valor através de virtudes. Aí eu penso, a caridade, agora está mais traduzido. A caridade como meu valor fundamental. Eu vou me dedicar a ela, Bezerra de Menezes. Ainda que signifique, quando for o pai de Bezerra de Menezes, a minha falência, o meu sacrifício, a minha dificuldade, a minha penúria. Se eu me dedico com humildade, Santa Teresa do Menino Jesus, a decorrência disso é que eu pagaria o preço. É aquele caso que nós falamos uma vez, ela falou, não quer reclamar de nada. Um dia que ela não suportava, minha mãe contava a história, ela não suportava o cheiro, o gosto de ovo frito. E um dia na cozinha só tinham ovos. Aí a cozinheira amadora lá, começava na escala, ela fez ovos e frigiu os ovos lá. E os ovos, para um azar, ficaram muito queimados. E a reclamação foi geral, porque a outra descuidou. Quando serviu para Santa Teresinha o ovo queimado para piorar, ela passou mal, mas ela falou, não vou reclamar do que o senhor me oferece. Uns comiam cinza, né? Aí ela pegou os meus ovos, a maior dificuldade, e uns xingaram e reclamaram, você não vem mais para a cozinha, que nós só tínhamos ovo, comer ovo e ovo queimado, e ela segurando em nome do Senhor, a imitação de Cristo, né? Quando ela segurou com todas as forças, a cozinheira foi chorando lá para o fundo e falou assim, chorou e falou assim, uma Terezinha que gostou. Aí, beleza. Gostou tanto de Santa Teresinha, foi tão grata a Santa Teresinha, que toda vez que essa companheira ia para a cozinha, ela queimava os ovos da Santa Teresinha, porque achava que ela gostava, passou a vida queimando os ovos, e a outra sem reclamar. Tem hora que é assim, né? Francisco de Assis, uma vez, ela falou assim, poxa, eles maltrataram os ladrões, maltrataram, nós pusemos para correr, que eles queriam afetar.
os franciscanos falaram assim, como vocês fizeram isso? Vocês vão buscar onde eles estiverem, vão servir a mesa, vão servir um banquete e vão fazer um agradecimento de eles aceitarem o nosso alimento e fizeram honrarias lá, né? Aí o companheiro falou assim, Freirão, Francisco, mas fala com cuidado, porque eles gostam tanto de você, que se eles acharem que desagradaram a você, ou eles vão deprimir ou infartar, a expressão de hoje, tá? Eles não vão dar conta de tanto que eles gostam de você. Então, Francisco, tudo ele falava com muito amor, porque ele tinha o espírito do fogo, da construção, da edificação, da lealdade a Jesus, mas, de líder, né? Mas ele tinha aquele cuidado por causa do sentimento dos outros. Então, Santa Teresinha falou, se eu reclamar, essa cozinha vai ficar arrasada. Pessoas depois eu falar para ela, você está fazendo isso o tempo todo, eu não gostei desde o início. Se ela surtasse, coitada da cozinheira, né? Chamar de cozinheiro, né? Vamos lá. Então, se eu tenho um valor fundamental, que é a retidão, Gandhi, eu morro em nome da verdade. Se eu fui preso, eu fico preso. Ah, mas é injusto, pode sair, eu não vou sair. Fui julgado quando... Mas a lei está errada, então vocês mudam a lei. Não, mas estão fazendo greve de fome, está dando pau, está dando rebelião. É o preço natural da lei, então a lei tem que ser melhorada. Mas se você sair, resolve tudo. Se eu sair, eu não mudo a lei. Sair assim na surdina, eu não mudo a lei. Privilégio, não. Então é Gandhi. Sócrates, né? Eu vou beber esse culto, mas Sócrates, você pode fazer uma apelação? Não, eu vou beber esse culto, porque é a lei. Mas eu não vou morrer, isso aqui não é Sócrates. Se eu assumo que o meu valor fundamental é a fé incondicional, eu darei testemunho para demonstrar que o meu juízo de valor, o meu valor moral da fé, é que vai ser o elemento da minha caminhada, do meu exemplo no mundo. Se alguém escolhe uma missão e fala assim, eu vou ser um descobridor, um inventor, um pesquisador, eu vou descobrir uma cura para a vacina, uma técnica de construção, uma forma de emprego, uma maneira de ter alimento no deserto, é uma missão que eu assumi. Então, o pessoal dorme pouco e se dedica, só ele sabe, as pessoas não entendem, acham loucura aos olhos do mundo, é para ganhar dinheiro, morre na penúria, se dedica, financia com recurso próprio, deixa os filhos, às vezes, lá, cheio de sementes para aquele pessoal. E para quê? Porque eles têm alimento. Por quê? Técnicas de preservação. Por que ele faz isso? Porque ele assumiu aquele código de valor, aquele princípio, aquela moralidade, e se tornou médium de algum plano superior, que revela em nosso favor. É o legado. Né? Eu devo diminuir para que eles cresçam. O grão de trigo morre para que produza fruto. Então, se aproximando do nosso fechamento, o que Jesus fala sobre isso, nós temos que aproveitar. O sábado não foi feito para o homem. Não, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Ele muda um valor. Isso é legado, isso é engrenagem social, isso é dogma. O que interessa é fazer o bem sempre, não é olhando o calendário. Quando Jesus diz para nós, não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca. Que da boca saem as coisas do coração. Coração, memória, saber de cor. O que eu guardei, o que eu preferi, o que eu acalentei, o que eu selecionei. Aí eu falo. Então Jesus disse que não é o que entra, porque se achava às vezes que era o alimento impuro que condenava a pessoa. Pedro mesmo tinha uma receita de tocar alguns alimentos pela tradição em que ele foi formado. E ele corretíssimo, desde o início. Quando Jesus diz assim, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. Se eu tiver como valor e senso moral, que tudo é do bem, tudo é bom, tudo é divino, eu verei Deus em tudo. Ainda nos lugares difíceis de encontrar. Por isso é que Gúbio, em libertação, pôde atender a Gregório. Porque ele foi lá para aceitar todos como irmãos, inclusive os torturadores e familiar dele. Então, para ter olhos de Gúbio, é muito trabalho de compaixão e de valor, de sentido moral, cristão, divino. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver, Jesus fala, por quê? Porque eu vejo uma obra de arte na caridade, às vezes que eu não dou valor a ela. Eu ouço uma palavra importantíssima, que para mim naquele momento não tem valor, e Jesus é mais claro, ainda ele fala assim, que não devemos lançar pérolas aos porcos. Olha que imagem poderosa. Se eu não sei o valor daquele ensinamento, eu espezio o ensinamento e sigo. Pisotear as pérolas. São pérolas, mas você está perdendo, olha o valor, o que você está jogando fora, o que você não está aproveitando.
era espezinhado. É quando o Herodes pergunta para ele lá assim, o que é a verdade? Não sei se foi ele, mas aí ele fala assim, ele fica em silêncio, porque ele fala assim, eu sou a caminho, a verdade e a vida. Vai adiantar eu falar? Se eu estou aqui, você me pergunta, você não tem olhos de ver. Seus ouvidos, ele fala, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Quando Jesus disse para aquela companheira assim, ela fala assim, ajuda-me e tal, ele falou, não é justo, eu não vim para cá, eu vim para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, não é justo tirar da mesa dos senhores e passar para os cachorrinhos. Ela fala, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem das casas dos seus senhores. Jesus falou, que é isso? Foi proposital, Jesus cavou a falta para levar aquela invertida aparente, né? Mas porque queria mostrar o poder daquela companheira. Aí ele ficou favoravelmente impressionado, ele falou do valor das migalhas para os cachorrinhos e aceitou a parábola do cachorrinho. Você está me chamando de cachorro? Não adianta. A questão das pedras dos porcos são assim, né? Falando em perdoar, pelo amor de perdoar, já perdoei, mas cansei, não cansou, não perdoou. Nós fizemos alguns exercícios, mas ainda não era o sentido. Não corrói. Então, nós vamos ajuntando no coração, na memória, no condicionamento, na formação dos valores, no meu jardim do Éden, no meu reino dos céus. Eu vou formando aquilo, com aquele perfume, com aquela cor, com aquele reino. E no meu condicionamento, né? Aí, o homem bom tira boas coisas do seu bom coração, da sua boa história, da sua educação, da sua boa formação. E, além de tirar coisas boas, a boca fala do que o coração está cheio, do que ele traz em si. Então, ele é cheio de riquezas, cheio de bondade, cheio de valores, cheio de esforço. Está construindo um senso moral, uma flor, flora, desabrocha, perfuma e é ornamento. Quando Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu valor? Olha Jesus falando de valor, né? O seu afeto, a sua valoração, a sua preferência. Discernimento. Onde está o teu tesouro, ali está a sua memória e o seu coração. É fato, a gente dorme às vezes fazendo um serviço e à noite sonha que está fazendo ainda, quando dorme. Então, o meu condicionamento às vezes é assim. Se a minha memória vai criando condicionamentos, e aqueles condicionamentos é aquilo que Jesus faz. Quem me tocou? Eu senti que saiu de mim uma virtude. Olha o condicionamento de Jesus como já era. Tanta coisa boa em si, tão bom em si, que quando ele foi tocado, ele sentiu que saiu uma virtude. Ele houve uma conexão. É o tempo todo. Quando nós estamos invigilantes, não acontece. Quando nós vigiamos, nós estamos tentando disciplinar aquelas forças, né? Estamos falando dentro do tema, né? O valor, às vezes, de Davi, era a música, o salmo, as paixões, o amigo Jonatas, o profeta Samuel, o filho difícil, Absalão. Ele tinha um coração amoroso. O jovem rico tinha o valor das riquezas. Aí, com Jesus, é mais difícil do que entrar no reino dos céus. Por causa disso, você está tão apegado, olha lá, seu coração está cheio, a sua boca fala disso. É nisso que estão seus olhos, nisso estão seus ouvidos, você está dominado pela sua riqueza. Pilatos, né? Pensar no império. Bar Jesus, aquele lá que Paulo criou, curou o Sérgio Paulo. Aí ele teve que enceguecer o Bar Jesus, porque ele explorava pela falsa medicina, mistificador. Quando ele saiu da cegueira, ele voltou com Paulo, já até com o esquerdo, voltou, em vez de falar, Paulo, eu quero seguir esse Cristo, quero ter os seus poderes para ajudar no bem, eu quero ser como você. Ele fala, como você fez? Me ensina esse truque, que nós vamos ficar ricos, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir uma tenda para a gente fazer, vai fazer o pessoal ficar cego, cobrar um dinheiro para devolver a visão. Ele estava com vários projetos de empreendedorismo lá. Ele trouxe um Sebrae todo esquisito para uma época, sabe? Mas Jesus quer o valor dele. Ele viu ali um modo de ganhar dinheiro. O bom samaritano, o que ele fez? Ele só se concentrou em fazer o bem. Bem completo. Desceu da montaria, ajudou o companheiro desconhecido,
cuidou, levou para a estalagem, pediu para cuidar, deixou o dinheiro e ainda falou assim, para o que ele precisar. E se ele precisar de mais, você me fala de quanto mais você precisou, mas que o tratamento seja completo. Olha que obra perfeita. Jesus, então, fala, o reino dos céus se assemelha a um terreno que uma pessoa vai e desfaz de tudo para comprar aquele terreno. É simbólico? É. Dispõe de tudo, vai abrir mão de tudo para ter aquele reino dos céus, que é o terreno, que na verdade não é externo, é interno. Bem, para fecharmos, quando então no primeiro mandamento está lá, amar a Deus acima de todas as coisas, olha o valor, agora é tudo, é o mundo. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? O reino dos céus, então, é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, todas as criaturas, todos os seres, todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso coração, pensando em sentimento, tá? Com todo o nosso entendimento, mente. Com toda a nossa força, o espírito. Com toda a nossa alma, espírito encarnado. O espírito, alma, sentimento, mente. Não é o meu coração, as minhas palavras e o meu pensamento em louvor de ti, não é isso? Noutra cultura, amar a Deus com todas as forças, com todo entendimento, com todo coração, com toda a alma. E aí Jesus disse, e o segundo mandamento, que é quase como o primeiro, é praticamente o primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Bem, então essa é a matriz dos valores que nós estamos construindo para que eles sejam espontâneos, para que eles sejam definitivos, emancipadores e definidores, porque aí nós teremos uma percepção, um discernimento, um senso crítico, um sentido natural do belo e do bom. É construção angélica, tá? Obrigado pela paciência dos amigos. Nossa conversa sobre valor, tá? Grato por tudo. Confiamos aos nossos coordenadores. Nós que agradecemos. Graças, mais uma vez, muito obrigado. Foi filosofia, né? Emocionante, sensacional. Viu? Filosofia. A gente fica pensando assim que, igual no começo da sua fala, você traz um céu mais perto da gente, né? Porque a gente às vezes fica pensando que, nossa, eu sou igual no filme Irmão Sol e Irmã Lua, se eu não me engano, o Giocondo fala, eu sou um pecador, e distancia a gente do nosso propósito. Interessante. E a sua fala coloca a gente mais próximo. Como você sempre fala, estar no céu pisando na terra, né? Saber que a gente está no lugar certo e é questão da gente valorizar melhor. E nós estamos em luta. Sejamos otimistas e alegres, né? Exato. É isso? Tá? Exatamente isso. A nossa segunda noite é para pensar, ficar em paz, ter alegria, ter esperança. E reflexão, né? Isso mesmo. Tá? Alguém quer falar uma coisa aí, gente? Tudo certinho. Tudo certinho, né? Tudo certinho, não porque sai tudo certo, não. Você entendeu, né? Esse pessoal é muito legal. Quero só agradecer pelas belas palavras, pelo ensinamento. Feliz pelos amigos, pelo nosso encontro, tá? Grato. Grato. Vamos encerrar a noite de hoje. Vou pedir o nosso querido amigo Franklin fazer a prece para nós. Você passa, Franklin? Faço sim. Desde já, muito obrigado, viu, gente? E o Franklin faz um fechamento para a gente. Nós que agradecemos. Graças te damos, Senhor Jesus, por esta oportunidade tão sublime de estarmos reunidos com pessoas que amamos, por contar com sua presença ao nosso lar. Senhor Jesus, abençoe e ampare a cada lar aqui representado nesta noite, bem como todos aqueles que habitam nesses lares, aqueles que frequentam esses lares. Senhor, olhar por todos os nossos companheiros necessitados e leve a tua paz, o teu amor
onde quer que for necessário. E faz de nós no dia a dia, Senhor, instrumento de teu amor. E ajude-nos para que possamos estar contigo, porque sabemos que está sempre conosco. Despeça-nos na tua paz, e que assim seja.